Eu passo para as considerações também aqui o nosso querido senador Girão. Muito obrigado, presidente dessa sessão, meu amigo, meu irmão, senador Exalci Lucas. Parabéns por essa iniciativa. Eu estava acompanhando a sessão de forma remota, porque estava em outro compromisso, mas acompanhei tanto a explanação da senhora Dione Barbosa, do senhor Avelino e do senhor Sérgio Paulo Galindo, mas também vi as falas aqui do senhor Thomas Corontai, que é o coordenador nacional da Coalizão Convergências, o senhor Rafael Freire, advogado, servidor da Câmara dos Deputados, e o deputado Zé Medeiros. Me permita apenas, eu sei que a gente está olhando para frente, ao Senado do futuro, e a gente aprende na vida que para olhar para frente a gente tem que reconhecer, ter humildade de reconhecer eventuais falhas que nos trouxeram a um caos institucional hoje. Eu me permita discordar do senhor Sérgio Paulo Galindo, que estava falando há pouco, que a gente tem que se vangloriar com esse sistema. Não é esse. Infelizmente, não é esse o sentimento de boa parte da nossa população, e ela não vai ser desconsiderada, porque isso não é democrático, que a gente não olhe, não valorize a fala dessas pessoas. Eu quero lhe cumprimentar, senador Exalci, por estar insistindo nesse debate. Eu acho que essa vai ser a primeira de muitas outras audiências públicas. Eu quero me juntar ao senhor, porque nós fizemos aqui há 15 dias, mais ou menos, uma audiência pública que durou 11 horas e 30 minutos. E nós chamamos diversos setores da sociedade, inclusive TCU, ministro Bruno Dantas, chamamos o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, chamamos OAB, porque TCU, OAB fizeram ali um acompanhamento das eleições, e ninguém foi na nossa audiência, que tinha aí uma expectativa enorme da população, foi amplamente divulgada, né, pelas redes sociais, porque parece que esse assunto é um assunto proibido em algumas mídias, na grande mídia, com raríssimas exceções. Parece que é algo que querem enfiar a goela abaixo da gente. Não, as urnas são confiáveis, o sistema é o melhor do mundo. E me parece que isso não ressoa como verdade, senador Exalci, porque nós tivemos uma invasão de um poder sobre o outro aqui no ano passado, na deliberação, para deixar essa eleição mais confiável, para deixar essa eleição com mais legitimidade, que foi o ministro Barroso, vir aqui no Congresso Nacional, aqui pertinho, na Câmara dos Deputados, às vésperas, repito, às vésperas da decisão que seria fantástico para a transparência no Brasil das eleições, que era o voto auditável, a votação da PEC do voto auditável. E nessa visita que o ministro fez, Barroso, coincidentemente com lideranças partidárias, no dia seguinte começaram a tirar, ou seja, aquelas lideranças começaram a tirar deputados que eram a favor da PEC do voto auditável e colocaram no lugar deputados que eram contra a PEC do voto auditável, ou seja, foi a derrota. Então, foi uma atividade político-partidária do ministro Barroso, vindo aqui, interferindo no poder, no meu modo de entender. Inclusive, entrei com outros colegas com pedido de impeachment dele. Um dos motivos é esse. E ali foi o início desse caos que a gente está vivendo no Brasil. Outros técnicos vieram. Eu sei que essa brilhante iniciativa do senhor aqui, trazendo técnicos, é muito importante, e nós vamos continuar nessa toada, porque outros técnicos vieram na audiência de 15 dias atrás, o senhor Carlos Rocha, pessoas que têm conhecimento dessa área tecnológica também, mas infelizmente o TSE, o TCU,
a OAB não mandaram seus técnicos. Então foi, para o senhor ter uma ideia, foi 2,5 milhões de visualizações. O Brasil parou para assistir aquela audiência pública de 15 dias atrás, mas ficou sem resposta. Senador Exalci, só a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle chamou 4 vezes, respeitosamente, ministros do Supremo e do TSE para virem a essa casa, para dialogar sobre democracia. Você sabe quantos convites desses foram aceitos? 0, nenhum. Então, fica difícil a gente buscar a transparência, dar tranquilidade para a população que quer uma resposta do Senado. Mas o Senado está se movimentando. Está vendo aqui o senador Exalci fazendo essa audiência, ouvindo a sociedade aqui, não estava nem no script, mas ele abriu a palavra para algumas pessoas que têm dúvidas com relação a isso. E nós vamos insistir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fora. Então, eu sou um brasileiro que me sinto incomodado com isso, sabe? Com essa lavagem cerebral que tenta ser feita, né? É um assunto que não pode se falar, isso aqui não pode questionar. Que é isso, democracia? Você não poder questionar votações que supostamente aconteceram 11 horas da noite, no dia da eleição, se 5 horas da tarde estariam já fechadas as urnas e tudo, e uma série de outras situações trazidas, inclusive fora do Brasil, de especialistas da Argentina. E essas situações todas estão sem resposta, porque a gente vive uma ditadura hoje, infelizmente, no Brasil, onde quem questiona é retirado das redes sociais e é incluído em inquéritos ilegais no Brasil. Isso não vai ficar assim, porque nós somos um país livre. A Constituição, embora que muitos rasgam, principalmente aqueles que deveriam ser os primeiros guardiões da Constituição brasileira, mas nós vamos seguir esse bom combate, buscando a verdade, e o senhor deu um passo hoje, engrandece essa casa com a sua atitude de trazer, de ouvir. Eu lhe parabenizo que o senhor conseguiu trazer o TCU, né? E efetivamente, há 15 dias atrás, nós não conseguimos na Comissão de Transparência. Então fica de parabéns à Comissão Senado do Futuro e esperamos outras oportunidades para ver o debate entre as duas, quem discorda, quem concorda, para que nas próximas eleições, senador Exalci, a gente não tenha essa dúvida de novo. Então a Índia, por exemplo, tem lá, na Índia, tem o voto da urna eletrônica, mas tem uma comprovação. A Índia, são bilhões de... Né, a gente tem lá uma democracia que você tem um número muito maior de votantes. Por que o Brasil não dá esse passo? Né? Então fica a dúvida nas pessoas. Por que vem um poder interferir na véspera de uma votação? Ah, não, mas vai gastar 2 bilhões de reais. Isso é nada, isso é troco. Para um país ter uma tranquilidade que a gente não está tendo hoje. Pessoas com dúvida. Eu fui entregar o carro um dia desse lá em São Paulo. Fui para um compromisso e deixei no valet, né? O manobrista. E eu estava de máscara, não me reconheceram. Foi um dia de final de semana, de boné. E eu entreguei o carro, entreguei a chave do carro e fiquei esperando o comprovante ali. Ele estava fazendo a manobra e ele disse para mim, ele disse para o outro colega, comentou com um colega dele: poxa, rapaz, interessante esse negócio de voto, né? Por que não tem um comprovante igual como a gente dá aqui nos carros para as pessoas? Igual como a gente, quando vai comprar no supermercado, não recebe a nota? Por que não se tem alguma coisa parecida? Olha a cabeça do brasileiro. Isso chegou nas bases, Exalci. Isso chegou nas bases, entendeu? Então, mais uma vez, parabéns e obrigado pela oportunidade de estar participando dessa sessão histórica.